Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Diego Eloy, mais uma vez com vocês aqui no Prolímpico. Queria, antes da gente iniciar a nossa aula propriamente dita, agradecer ao professor Samuel, ao professor Krerley, pelo convite mais uma vez. Já venho participando do Prolímpico há alguns anos e é um projeto realmente que mora no meu coração, gosto muito, acho que adiciona muitas coisas aos formandos e aos formados em matemática no Brasil, de maneira geral, bacharelado, licenciatura. E eu espero que eu possa contribuir ainda mais com esse projeto no futuro, tá bom? Então, muito obrigado pela oportunidade, espero que vocês desfrutem dessa aula. Deixa eu te falar sobre sequências, peguei um tema, na verdade, bem geral, né? Sequências, a gente pode falar, sei lá, tem vários tipos de approaches. Eu sei que algumas coisas que você pode pensar sobre sequência é a sequência de Fibonacci, por exemplo, que é bem famosa. Mas se você voltar um pouquinho ali em 2022, eu acho, o Samuel já deu uma aula para o nível 3 de sequência de Fibonacci, então eu estou tentando pegar temas que sejam um pouco diferentes dos temas que vocês já viram, né? E até aconselho você a dar uma olhada nos vídeos passados do ProLimp, tanto nível 1, nível 2, nível 3. Eu creio que vai acrescentar também bastante, tá bom? Então, voltando ao nosso tema, que é sequências, eu decidi falar sobre esse tema por duas razões, né? Uma das razões é porque eu acho que a gente pode resolver questões de sequências em várias áreas diferentes da matemática. Então, até em combinatória você pode ver algumas sequências recorrentes que podem te ajudar a resolver problemas combinatórios. Em álgebra também a gente às vezes pode usar desigualdade ou manipulações algébricas para resolver algum tipo de problema de sequência e até em teoria dos números, né? Se você tiver ali problemas envolvendo sequências e divisibilidade. Então, tem uma variedade muito grande de coisas que dá para você resolver dentro desse assunto de sequências. O que eu vou tentar fazer aqui é fazer uma coisa mediana, não tão fácil, não tão difícil. Acho que a gente vai começar com coisas mais fáceis e aí a gente vai evoluindo. Talvez fique aí um pouco difícil para alguns de vocês, mas eu acho que assim é importante ser desafiador também, tá bom? Então vamos começar com as definições iniciais. É, eu acho que eu deveria ter colocado, inclusive, o nome dessa aula, o título dessa aula como sequências numéricas, né? Que é disso que eu vou falar. Sequências de qualquer coisa, mas sequências numéricas. Vamos começar já com a polêmica aqui. Não a definição. A definição eu acho que é básica. Uma sequência de números reais é uma função que vai do conjunto dos números naturais ou dos inteiros positivos, se você quiser, nos números reais, tá? Aqui a gente vai considerar que o contradomínio são números reais, porque eu acho que a gente tem mais questões onde os valores, né, dos números da sequência são números reais, mas você pode considerar e fazer a mesma, basicamente a mesma coisa que a gente está fazendo para os números complexos, não adicionaria tanta coisa. Agora, com relação a conjuntos naturais, zero pertence aos naturais, sim ou não, né? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu vou considerar para as nossas definições que a gente vai começar do um, né? Então, eu estou considerando que o zero não está aqui. Se você considera que o zero está nos números naturais, não tem problema. Uma pequena translação resolve. Então, a gente não vai brigar por isso, tá certo? Muito importante, a notação de sequência que a gente usa normalmente é essa. Pode ser com esse parênteses aqui, às vezes também tem aqui fora dizendo que o n pertence ao conjunto dos números naturais ou algo assim. Isso é uma definição de sequência de maneira geral. Como sequência a gente está definindo como uma função, então nada mais é do que uma associação, né? Então, suponha que aqui seja o conjunto dos números naturais, eu tenho alguns dos números aqui, obviamente não cabe muita coisa, vou pegar três exemplos aqui, e suponha que o contradomínio é o conjunto dos números reais. Se eu tenho uma associação, o um vai ser ligado a alguém aqui, eu vou dizer que é o 10, certo? O 2 vai ser ligado a alguém aqui, que eu vou dizer que é o π. E o 100 vai ser ligado a alguém aqui do outro lado, que eu vou dizer que é o 2 terços, por exemplo, tá? Então, para cada elemento aqui dos números naturais, eu estou associando através de uma função que eu vou chamar de f. Então, essa sucessão de números, perceba que a única diferença é que não é uma associação, ela pode ser aleatória, mas ela é ordenada. Porque dada a associação, eu sei te dizer quem é o primeiro elemento, quem é o segundo elemento, quem é o terceiro elemento, e isso a gente vê pelos índices, né? Então aqui, por exemplo, o f do um seria o 10, o f do 2 seria o π, e o f do 3, desculpa, do 100, seria 2 terços, tá? Beleza. Se eu quiser denotar isso como uma sequência, eu digo que o A de índice um
ele é o 10, o A de índice 2, ou seja, o segundo termo da sequência é π, e aí o centésimo termo da sequência vai ser igual a 2 terços, tá? Sequências que nós já conhecemos, progressões aritméticas, progressões geométricas, vamos falar sobre elas. Mas um pouco antes disso, algumas definições básicas da teoria de sequências. Tem as sequências constantes, onde todo mundo é igual a um número, tá bom? E elas podiam ser também alternadas, né? Tem a sequência menos menos que é importante para outros propósitos, mas é uma sequência alternante, alternada, onde a gente alterna o sinal, né? Ok, assim como. Quero só citar isso, que eu acho que nesse momento da sequência alternada isso é apropriado. Assim como nem toda associação entre dois conjuntos, ou nem toda função é útil, nem toda sequência é útil. Então, se ela não tem uma lógica bem definida, ou se ela não tem uma lei de formação, às vezes ela não presta para muita coisa, tá? A não ser problemas de raciocínio lógico. Mas para o que a gente quer construir de teoria, normalmente a gente escolhe sequências que têm uma determinada propriedade. Se você parar para pensar um pouco, as progressões aritméticas, eu estou só pegando um subconjunto do conjunto de sequências, um grupo deles, né, satisfaz uma determinada propriedade e brincando ali, operando com ela, se eu quiser. As sequências não crescentes, o nome já está dizendo, ela não cresce. Ela pode decrescer ou ela pode ficar constante. Então, por isso que a gente coloca o menor ou igual aqui. A partir do momento que eu coloco que o A1 é menor do que a 2, estritamente menor do que o A3, e assim sucessivamente, até o AK, e assim sucessivamente, eu estou dizendo que ela não é só que ela não cresce, é que ela decresce, dado que o próximo termo é sempre maior que o anterior. Então, isso aqui é uma sequência que a gente chama de decrescente, tá? Essas são as sequências decrescentes, tá? Ok, da mesma forma que eu tenho a definição para não crescentes, eu tenho a definição para as não decrescentes, ou seja, elas não decrescem, podem crescer, podem permanecer a mesma, por isso que é maior ou igual. A partir do momento que eu troco esse maior ou igual por um maior estrito, tá? Isso aqui vai me dar um outro nome aqui para essa sequência, sequências crescentes, tá? Já vi na literatura as pessoas que chamam as decrescentes sendo as não crescentes e as crescentes sendo as não decrescentes. Também não acho que seja um motivo de briga, mas essa é a definição que eu acho que é mais interessante. Beleza? Ok. Queria começar então com alguns problemas onde a gente só precisa da definição de sequência. Ah, só um detalhe importante aqui: essas sequências. Deixa eu voltar aqui. Essas sequências aqui estritamente crescentes, estritamente decrescentes, a gente chama de sequências monótonas. Então a gente consiga falar um fato interessante sobre as sequências monótonas. E se você fez aí um pouquinho de análise, você já deve ter tido contato com essa sequência. Se não ter, vai ter. Começar com um problema, que é o na OBM em 2005, e no nível 3, tá bom? Nessa época que acho que era a primeira fase ainda, mas só para você ver como se você sabe o que é uma sequência, tem a definição de sequência como uma sucessão de números, às vezes é o que você precisa para resolver uma questão. Os termos AN de uma sequência de inteiros positivos, aí aqui está a chave desse problema, tá? Nem sempre os termos numa sequência são inteiros positivos. Eu falei para vocês que a gente está pegando uma função dos naturais nos reais. Poderia ser qualquer número real. Aqui eles são inteiros positivos, com certeza. Então isso muda o problema. Ou seja, talvez seja mais um problema de divisibilidade, teoria dos números, do que um problema necessariamente de sequência, tá? É bom você estar atento também ao que a questão diz. Satisfazem essa relação. A n mais 3 igual a n mais 2 vezes a n mais 1 mais a n para n igual a 1, 2, 3 e assim sucessivamente, dado que o A5 é 35, quanto é o A4? Então veja só, eu não sei quem é o A1, não sei quem é o A2, não sei quem é o A3, mas eu posso fazer n igual a 1 na expressão acima. Se eu substituir o n igual a 1 na expressão acima, eu tenho que o A4 é igual ao A3 vezes A2 mais A1, certo? Então, esse é o A4. Beleza. Não parece ter mudado muito a minha vida. Mas se eu fizer o n igual a 2, eu terei o A5, que eu sei quem é, né? O A5, por um lado ele é 35, mas por outro lado ele é o A4 vezes A3 mais A2. Daí o que acontece é que o A4 eu posso reescrever como A3 vezes A2 mais A1 vezes A3 mais A2. E aqui é que está o problema, né? Isso aqui é igual a 35, mas todos eles são inteiros positivos, o que significa que todos eles são pelo menos um.
Como que eu posso escrever o 35 como produto de três inteiros positivos, sendo cada um deles maiores ou iguais a um? É a única possibilidade para isso é que o A3 seja exatamente igual a um, né? Como vocês sabem, o 35 é 5 vezes 7. 5 e 7 são primos, não posso quebrar mais do que isso. Então, isso implica diretamente que o A3 é igual a um, certo? Então, eu consegui o A3 novamente, utilizando que eles são inteiros positivos. Beleza. Se o A3 é um, então o 35 agora vai ser escrito como o A2 mais A1, que eu não sei quem é, vezes o um mais A2. Mas daí, gente, a gente sabe que o A1 aqui, ele é pelo menos um, tá? Porque eles são inteiros positivos. Então, isso é pelo menos um. Então, como é pelo menos um, significa que esse A2 mais A1 é maior ou igual do que o um mais A2, beleza? Porque, no mínimo, ele é um, né? Aí seria a mesma coisa. O que não daria certo, porque 35 não é um quadrado perfeito. Mas, ele é maior ou igual. Se ele é maior ou igual, um dos dois é 5, um dos dois é 7. O menor é 5, o maior é 7. Então, esse aqui tem que ser obrigatoriamente 5. Esse aqui tem que ser obrigatoriamente 7. E aí o problema já acaba, né? Porque o A4, na verdade, o A4 já é o A3, que é um vezes o A2 mais A1, que é 7. Eu nem preciso descobrir o A1, o A2. Isso é um vezes 7, que vai dar 7, acabou. Só isso. Tá. Então, se a gente souber a definição de sequência, já dá para fazer algumas questões envolvendo sequências numéricas. Beleza? Espero que tenha dado para entender. Caso não, volta aí um pouquinho, eu tenho certeza que vai dar para você entender. Vamos para um próximo problema? O próximo problema também caiu na OBM, mas agora em 2007. E também era quando a gente tinha a primeira fase, né? A Jacopales, hoje em dia, ela é o que se assemelha mais, né? Porque ela não é totalmente de múltipla escolha, mas é o que se assemelha mais ao que seria a primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática no passado. Então, em 2007, isso caiu na primeira fase, tá? Seja a N uma sequência na qual cada termo é definido como o dobro da soma dos algarismos do termo anterior, mais uma unidade. Então, por exemplo, se em algum momento o AN é 2, 3, 4, o AN mais um, que é o próximo termo, é duas vezes, ou seja, o dobro da soma dos algarismos, 2 mais 3 mais 4, depois mais um, beleza? Se A1 igual a 1, qual o valor do A31 mais A32 mais A33 mais A34 mais A35? Beleza. Em geral, a gente não espera que quando ele pede esse valor do A31, 32 até o 35, não é de se esperar que eu vá calcular cada um deles. Estou dizendo manualmente, né? Você vai do 1 ao 31 manualmente, certo? Não é o que se espera de um problema olímpico, tá? Então, acho que a ideia mais simples aqui, e que de fato resolve o problema, é tentar perceber um padrão. Então, vamos escrever alguns desses AIs aí, tá? Então, o A1, por exemplo, o A1 eu sei que é um, beleza? Quem seria o A2? Por definição, o A2 ele seria duas vezes a soma dos algarismos do anterior, que é um, mais um. Então, o A2 é 3. O A3 seria duas vezes a soma dos algarismos do número anterior, ou seja, do termo anterior, que é 3, mais um. Então, o A3 seria igual a 7. O A4 seria, então, a gente vai continuar na mesma linha, duas vezes o 7 mais um. Aqui talvez mude um pouquinho. Isso implica que o A4 vai dar igual a 15, beleza? Que é 14 mais um é 15. E daí o A5 ele vai ser duas vezes agora a soma dos algarismos, um mais 5 e depois mais um. Você deu duas vezes 6 dá 12 mais um dá 13. E daí o A6 é duas vezes o um mais o 3 que é 4 mais um. Duas vezes 4 8 mais um 9. Beleza. Chegando aqui no 9 tem alguma repetição? Ainda não, né? Tem o 1, tem o 3 o 7, 15, 13 e 9. Uma coisa muito importante para problemas olímpicos é você ter fé, certo? Muito importante você ter fé. A fé vai fazer você chegar em outros lugares, lugares mais altos. Então veja só o que acontece com o A7. O A7 é duas vezes o 9, mais um. Duas vezes 9 vai dar 18, com mais um vai dar 19. Ou seja, não aconteceu nada. Mas vamos dar uma olhada no A8. O A8 vai dar duas vezes um mais 9, que é 10, mais um dá 21. Opa, agora as coisas melhoraram. Por que que as coisas melhoraram? Porque a soma dos algarismos 2 mais um dá 3. E isso já aconteceu no passado, bem aqui, ó.
Então, o A9, de fato, né? O A9 vai ser quanto? Duas vezes o 3 mais um, que vai ser 7. Com certeza agora vai voltar a repetir os mesmos números, né? Por que eu tenho certeza? Só porque apareceu 7? Pela própria, a gente chama a recorrência. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas pela recorrência da sequência. Eu estou sempre pegando os algarismos do número anterior, somando todos, somando os algarismos do número do termo anterior, multiplicando por 2 e somando mais um. Então, quer dizer, se a soma dos algarismos é a mesma, então o número vai repetir, tá? Então, é relativamente óbvio que a partir daqui os números vão sempre repetir. Se os números vão sempre repetir, você pode fazer os próximos termos também para ver, mas a sequência vai ser mais ou menos assim, ó. 1, 3, depois vem o 7, depois vem o 15, e aí vem o 13, depois vem o 9, depois vem o 19, depois vem o 21, depois vem o 7 de novo, e aí deve vir o 15 novamente, e assim sucessivamente. Então, é, os dois primeiros não voltam a repetir, né? É a partir do 7 aqui. Esse aqui é o A3, não é? Você pode ir contando. A4, A5, A6, A7, A8, o A9 já é 7 de novo, certo? Então, quando você soma 6, ele volta a ser 7 de novo. Vamos somando 6 e vendo onde é que dá, né? Se o A9 é 7, se o A9 é 7, então o A15, que é o 9 mais 6, é 7 também. E aí, se o A15 é 7, o A21, que é somando 15 mais 6, vai dar 7 também. Então, o A27 é igual a 7 e o A33 é igual a 7. Tá bom? Então, a gente descobriu que esse aqui é 7. Agora, basta a gente olhar os que se repetem, né? Bem, se esse é 7, antes dele tem o 21 e antes tem o 19. Então, a somar S que eu quero, que é o A31 mais o A32 mais o A33 mais A34 mais A35, isso daria, né? Se aqui é o 7, antes dele tem o 21, é só você olhar aqui, ó. O 21, 19. Então, isso vai dar 19 mais 21 mais o 7, que é o 33, depois volta para o 15, que é o 34, e o 13, que é o 35. Então, esta é a soma, né? Então, vamos somar isso aqui. Isso vai dar 47 com 28. 60 vai dar 75. Isso aqui é 75, que vai dar a letra D. Beleza? Então, quer dizer, novamente, para esse problema de sequência, dá um pouquinho de trabalho, mas se você souber que uma sequência é uma sucessão, você está bem, tá? Estamos tranquilos, tá certo? É, eu sei que dava para a gente ir buscar sei lá, algum tipo de fórmula para essa sequência, mas a gente ainda não chegou lá, certo? Vamos evoluindo aos poucos, como eu falei. Daqui a pouco a gente chega nessas fórmulas de sequências, que é algo que eu vou também falar nessas aulas. Beleza? Ok? Vamos então falar agora de progressão aritmética. Eu sei que alguns de vocês esperaram muito aí por isso. Progressões aritméticas e progressões geométricas são as sequências mais famosas, eu diria. E isso também, assim, é algo que você pode conectar o que você vê em sala de aula com a Olimpíada de Matemática. Não diria que a frequência é a maior possível de progressões aritméticas ou progressões geométricas, mas uma das coisas que eu gostaria com essa aula é você entender a ligação que tem em progressão aritmética e progressão geométrica, quando a gente generaliza isso para sequências recorrentes de maneira geral, como a gente pode encontrar a recorrência olhando para soluções do tipo progressões geométricas, tá? A gente vai. Vamos chegar lá. Definição de progressão aritmética, para mim, vai ser uma progressão aritmética que a gente chama de PA, é uma sequência numérica cujas diferenças entre os seus termos consecutivos é sempre a mesma. Então, se a n é uma PA, então o AK mais um menos AK é uma constante. Se você não entende bem esses índices, eu estou só dizendo que o próximo termo menos o anterior é constante. Não estou sendo extremamente formal, tá, nessas aulas, pessoal, mas você pode botar aqui que, sei lá, para todo K, maior ou igual que um, maior ou igual que, enfim, zero, se você está considerando que a sequência começa com a zero, algo assim, não tem problema. Para todo K, essa constante a gente chama de razão. Beleza. Para progressões aritméticas, a gente tem duas fórmulas bem famosas. A fórmula do termo geral da progressão aritmética e a fórmula da soma dos n primeiros termos. Eu gostaria muito que se vocês apresentassem, decidissem apresentar isso
dentro de um conteúdo olímpico, vocês provassem isso para os meninos, tá? Eu sei que nem sempre na sala de aula, se eu pudesse dar um conselho, eu diria que, inclusive na sala de aula, prove também, que eu acho que a gente tem que expor os nossos alunos a esse tipo de prova. Alguns vão entender, outros não vão entender, mas aqueles que vão entender, eles podem seguir para outros níveis, né? Quando a gente não prova, a gente está escolhendo pelo aluno, não dá a ele o direito de saber se ele sabe, se ele tem como compreender aquilo ou não, né? Então, eu sou a favor de que a gente sempre prove isso. Mas é a sua escolha dentro de sala de aula, você é quem vai direcionar isso daí, tá? Mas a prova, pessoal, vamos lembrar que é simples. A gente pode fazer uma prova só por observação. Ah, como é que é o termo geral de uma progressão aritmética? Suponha que A1, A2, A3, A4, A5 e assim sucessivamente seja uma progressão aritmética. Como eu escrevo o AK em função do primeiro termo e em função da razão? Bem, o primeiro termo é A1, eu não tenho como mudar. Mas o segundo termo, dado que essa diferença é a razão que é R, então, na verdade, eu estou somando o R ao primeiro termo. Então, isso aqui é A1 mais R, né? E o 3, já que é o terceiro termo, eu estou somando ao termo anterior o R de novo. A1 mais R mais o R de novo, isso vai dar A1 mais 2R. E aqui isso vai dar A1 mais 3R. Então, dá para a gente ver um padrão, isso que é A1 mais 4R. E o padrão aqui, então, novamente, você não precisa necessariamente, é, como que a gente fala, decorar a fórmula, tá? E nem precisa pedir para eles decorarem, é uma observação. Se você observar o padrão, você consegue entender que se eu estou na ordem um não tem nada, se eu estou na ordem 2 tem um R, se eu estou na ordem 3 tem dois R, se eu estou na ordem K, vai ter K menos um, né? Ou seja, a fórmula do termo geral ela tinha que ser A1 mais, aí tem um K menos um aqui vezes o R, que de fato é o que eu coloquei aqui para vocês, se é a fórmula do termo geral. Beleza. Como que a gente faz então a fórmula da soma dos N primeiros termos de uma PA? Sei que isso aqui também é padrão, então vou tentar não perder muito tempo, tá? Então, suponha que você tem aqui a soma dos N primeiros termos de uma PA. Eu posso fazer numa ideia de soma de Gauss, né? Ao invés de começar com o A1 aqui, eu viro e eu começo com. Falei que ia virar e deixei o A1, né? A N aqui, A N menos um virei. E o último aqui que eu vou somar é o A1. Quando eu somo essas duas expressões, veja que duas vezes o S vai dar igual. Aí eu somo A1 mais AN, né? E aí a observação interessante aqui, que acho que pode até ser uma coisa que você pode pedir para os seus alunos provarem, né? Não para um caso, mas para o caso geral. Então veja só. O A2, quando eu somo ele com o AN menos um, bem, o A2 seria o A1 mais R, né? E o AN menos um seria o A1 mais N menos 2, né? Porque sempre diminui um do índice vezes a razão. Quando a gente soma os dois, isso aqui vai dar duas vezes o A1 mais o N menos um vezes o R. Eu posso reescrever, isso é meu R, tá, gente? Perdão aí qualquer coisa. Eu posso reescrever isso aqui como A1 mais o AN, né? Como é que eu sei disso? Porque o A1 está aqui, certo? O outro A1 que está aqui, mais N menos um vezes R, a gente já acabou de falar, né? Essa é a forma do termo geral. Então, esse é o AN, né? Então, com o A2 e o AN menos um, isso funciona. Que tal colocar para o seu aluno provado o AK mais o AN menos K mais um? Tá. Será que isso funciona para todo K? Sim, isso funciona. Isso aqui vai dar a mesma coisa do A1 mais o AN. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu somo essas duas expressões, todos esses pares de números aqui vão dar iguais a A1 mais AN. Quantos desses pares eu tenho? A quantidade de termos que eu tenho do 1 até o N, que são N termos. Então, isso aqui vai dar N vezes A1 mais AN, né? Por isso é que a gente pode dizer que a nossa soma vai ser n vezes o A1 mais o AN dividido por 2. Está um pouco poluído aqui, mas eu espero que tenha dado para vocês entenderem. Tá? É simples, eu não quero gastar muito tempo nessa fórmula, porque eu sei que, assim, vocês já sabem essa fórmula, então não tem por que eu me demorar muito tempo, tá bom? É, beleza, deixa eu só. Vou precisar apagar aqui para vocês verem melhor essa fórmula. Essa é a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PA. Beleza? Tá, vamos ver alguns problemas olímpicos que envolvem progressões aritméticas, tá? Ok, esse era seu, caso eu precisasse. Dois números inteiros são chamados
Primanos quando pertencem a uma mesma progressão aritmética de números primos com pelo menos três termos. Então, por exemplo, 41 e 59 são primanos, pois pertencem à progressão aritmética 41, 47, 53 e 59, que contém somente números primos. Assinale a alternativa com dois números que não são primanos. Então, veja só. Eu preciso encontrar dois números dentre os que estão listados aqui do A até E, e aí novamente foi da UBM, e de novo da primeira fase, tá? De modo que eu não consiga encontrar uma PA tal que tenham esses dois números primos e um terceiro número primo. Eu não estou dizendo necessariamente que eles são números consecutivos dessa PA, o que pode acontecer, né? Porque, por exemplo, se eu olhar aqui para o 7 e para o 11, talvez você lembre que o 3, o 7 e o 11 funcionam, né? Como três termos de uma PA, certo? Então, esses aqui são primanos, tá? Que não vai ter problema. Da mesma forma, é, deixa eu ver se é o 23, 23 mais 41, eu estou somando 18, né? Tá, e aí se eu somar 41 mais 18 dá 59, que é primo também. Então esses são primanos também. Você pode dar o exemplo do 23, 41, 59, tá? 59 também é primo, eu tenho pelo menos três primos, e aí eu posso continuar do jeito que eu quiser, essa progressão aritmética. Esses dois também são primanos. Então, de fato, esse problema 3 a gente pode fazer meio que por eliminação, tá? Mas veja que tem algo de PA aqui, né? Então, o 31 e o 43, por exemplo, para o 31 e 43, a diferença dos dois aqui é 12, né? Então, eu posso voltar para o 19, né? Ó. O 19 mais 12, 31. Opa, não sei porque eu botei. Mas 31 aqui. Tá, isso aí é 31. E o próximo tempo vai ser exatamente o 43, né? Isso aqui é 31. O próximo termo, 43. Então, eles são primanos. Agora, a gente ficou aqui entre o B e o C. O C, em 41, 131, né? 41 e 131. O que acontece aqui, quanto vai dar isso aí? 90. Tá, 90. E aí, se eu fizer, será que de 9 em 9 dá certo? Que eu vou para o 59 em algum momento. Ou será que eu já somo 90 de novo aqui? Tô olhando para a diferença, né? Tá. O que eu tô querendo usar aqui, né? Acho que é mais fácil eu falar. O que eu tô querendo usar para que vocês aprendam coisas novas também. Então, veja só. Pessoal, eu não estou dizendo que eles são termos consecutivos de uma PA. Então, digamos que eles são termos AM e AN de uma PA, tá? Se um deles é um termo AM de uma PA, eu posso reescrever ele como o A1 mais M menos um vezes uma determinada razão. Tá? E eu sei que essa razão, para esse problema, eu sei que ela é um número inteiro positivo. A gente está falando de primos, né? E se eu tiver que o AN é um outro desses termos, desculpa, um outro termo dessa sequência, dessa PA, então eu estou usando o mesmo primeiro termo, né? O A1, mas agora um N menos um vezes um R, né? Perceba que se a gente subtrair os dois, eu não estou falando nada sobre o A1, apesar de saber que ele é um número inteiro, mas se eu subtrair os dois, AM menos o AN, isso é algo que a gente vai usar no futuro próximo, tá? AM menos AN, isso aqui vai dar igual o A1 cancela, isso vai dar M menos N vezes R, tá? O que que aconteceu aqui, ó? A diferença dos dois termos vai ter que ser, isso aqui é um número inteiro, tá? Vou escrever aqui inteiro. Você pode assumir sem per generalidade que o AM é maior do que o AN para você tratar de inteiros positivos. Como isso é inteiro, e o R é inteiro também, então isso quer dizer que essa diferença entre esses termos vai ser um múltiplo da razão, certo? Vai ser um múltiplo da razão. Ou seja, quando eu olho para o 41 e para o 131, eu posso dar uma olhada no 131 menos o 41, isso que vai dar 90, tá? Isso vai dar 90, e o que acontece é que o 90 tem que ser um múltiplo de uma possível razão dessa PA.
Isso não quer dizer que eu posso pegar qualquer divisor do 90, colocar aqui e vai necessariamente funcionar. Então, por exemplo, acho que o 18 pode funcionar, dado que eu tenho o 41, digamos que eu comece com 41. Posso começar com outro antes, mas enfim. Começo com 41, o próximo já é o 59, que é um outro número primo, né? Tem o 18 aqui. E aí o próximo já vai dar 60, 77. O próximo já vai dar 80, 95. O próximo já vai dar, então, 113. E o próximo vai dar 131. É exatamente o que eu queria. Então tá aqui uma sequência aí e tem pelo menos três números primos. Então o 41 e o 31 são primados. Então, por eliminação, eu já sei que a resposta é B, 13,53. Mas vamos dar uma olhada no que essa ideia aqui da PA pode nos dar, né? Então, se eu pegar o 53 menos o 13, isso aqui é igual a 40. O que significa que se eu quiser olhar para uma PA que contenha o 13 e o 53 como números primos, então é a razão dessa PA tem que ser divisível, né? Desculpa, tem que ser um divisor do 40, tá bom? E aí tem outras coisas que dá para a gente perceber aqui também. Por exemplo, como eu acho que vocês sabem, um primo é igual que 5, ele é congruente a mais ou menos um módulo 6, né? Ou você pode olhar também como o módulo 3, se você quiser, sei lá, o 13 é congruente a um módulo 3, certo? E o 53 ele é congruente a 2 módulo 3, tá? Então, isso significa, por exemplo, como eles têm congruências diferentes, se eles têm que estar na mesma PA, cuja razão tem que ser um divisor do 40, esse divisor do 40 aí, nem sei se, enfim, nem sei se faz sentido dizer isso, mas esse divisor, ele não vai poder ser um múltiplo de 3, né? E se ele for sempre múltiplo de 3, a congruência dos números não deveria mudar, mas ela muda, né? Do um aqui para o 2 aqui, beleza? Então, quer dizer, você pode colocar um pouco de teoria dos números aí também, para que você consiga provar, sei lá, ou pegar os divisores que não são múltiplos de 3 e acabar percebendo que isso não vai dar para acontecer neste caso, né? E vai dar realmente o item B. Então, foi um exemplo de progressões aritméticas, mas eu queria mostrar para vocês que dá para a gente colocar dentro de uma questão de sequência, dá para a gente resolver utilizando outras ferramentas também. Então, acho que é bem abrangente sequências, é por isso que uma das razões pelas quais eu escolhi esse tema. Beleza? Deu para entender, pessoal? Eu espero que sim. E agora tem um problema bem famoso aqui. Mostre que os números raiz de 2, raiz de 3 e raiz de 5 não podem fazer parte da mesma progressão aritmética. Esse problema, eu já vi outras pessoas, alguns alunos meus resolvendo esse problema, achando que a questão está dizendo que raiz de 2, raiz de 3 e raiz de 5 nessa ordem fazem parte de uma progressão aritmética e não é isso que diz. Não diz que eles têm que ser consecutivos, tá? Diz que eles não podem fazer parte de uma mesma progressão aritmética. Então, a ideia que eu vou trazer para esse problema é exatamente a mesma ideia do problema anterior. Então, quer dizer, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Diferenças, tá? O A1 para essa minha sequência, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. Primeiro, né? A gente vai fazer por absurdo, então vamos supor que existe. Vamos supor que raiz de 2 está lá na PA em algum momento, raiz de 3 está em outro momento, raiz de 5 está em outro momento, tá? Esse A1 provavelmente não é inteiro. Mas perceba, gente, que esse número você tem algum controle. Esse número você tem algum controle sobre ele, tá? Porque isso aqui é o índice. E o índice é o quê? Natural, né? Por quê? Porque lá na primeira definição é uma função dos naturais dos reais. Você tem o controle dos índices, não tem controle do A1, mas tem o controle dos índices. E isso vai fazer toda a diferença nesse problema. Então, suponha, por uma eventualidade, que o AN da sequência é o raiz de 2, o AK da sequência é o raiz de 3, e o AM da sequência é o raiz de 5. Tá? Então, suponha assim, eu ia dizer sem perder generalidade, mas enfim, suponha por absurdo
que tem existem esses três termos e eles fazem parte da mesma PA. Beleza. Se eles fazem parte da mesma PA, o que que acontece aqui? Eu tenho que, digamos que a razão da PA é R, certo? Então, quando eu fizer o AK menos o AN, que na verdade isso aqui nada mais é do que o raiz de 3 menos o raiz de 2, tá? Isso aqui vai ser, então, o K menos N vezes essa razão. Que eu ainda não sei quem é, mas ela tá aí. E quando eu faço, por exemplo, o AM menos o AK, você pode fazer. Deve ter alguns modos de fazer essa questão, tá? Mas vou fazer dessa forma. Raiz de 5 menos o raiz de 3, isso aqui vai dar igual ao M menos o K vezes o R. Certo? E o que eu vou fazer aqui é, como eu não tenho informação sobre o R, eu não gostaria que ele aparecesse. Eu vou dividir aqui esses dois, tá? Quando eu divido essas duas expressões, eu chego que o raiz de 3 menos 2 sobre o raiz de 5 menos raiz de 3. Isso aqui é igual ao K menos o M menos o N, né? Perdão, aí, pessoal. K menos N de navio dividido por M menos K, tá? Veja só. Isso é uma expressão interessante. Eita, esqueci da raiz aqui, né? Isso é uma expressão interessante. Por que a expressão é interessante? Porque eu tenho números irracionais aqui do lado, né, sendo divididos. E aqui do lado direito eu tenho números inteiros sendo divididos. Então, eu sei que isso aqui é racional, tá? Quando eu chego aqui, não está necessariamente provado, pessoal, que eu não posso ter isso, tá? Eu poderia ter uma divisão aqui e resultar em números racionais. Então, o problema não acabou ainda, tá? Mas eu vou dizer, só para uma questão da gente não carregar a notação, que isso aqui é A sobre B. O K menos N eu estou chamando de A e o M menos K eu vou chamar de B, para que as contas fiquem melhores, tá bom? Agora a gente vai ter um pouquinho de fé aqui, né? Vamos multiplicar aqui o meu pelos extremos. O raiz de 3 menos o raiz de 2 vezes B. Isso aqui é a mesma coisa do A vezes raiz de 5 menos o raiz de 3, certo? Daí eu posso elevar ao quadrado dos dois lados. Eu acho que é, sei lá, uma coisa que quase todo mundo nessa situação faria. Isso aqui nos dará, então, 5 menos 2 raiz de 6, tá? Vezes um b ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa de a ao quadrado, vezes, aí aqui eu tenho o 8 menos 2 raiz de 15. Bom, isso é o que a gente tem quando eleva ao quadrado dos dois lados. Bem, tem o raiz do 6 aqui, tem o raiz do 15 aqui, então eu ainda vou ajeitar essa expressão. Então, quer dizer, multiplicando aqui, distribuindo, né, 5b2, tá? Menos 2b2 raiz de 6, isso é igual a 8a ao quadrado, menos 2a ao quadrado raiz de 15, tá? Eu vou deixar as raízes de um lado só. Isso implica que 5b ao quadrado menos 8a ao quadrado, isso aqui vai ser igual, passando 2b2 para o outro lado, 2b2 raiz de 6, né? 2b2 raiz de 6. E aqui, o que sobra aqui mesmo? Menos 2a2 raiz de 15, tá bom? Então, o que a gente pode fazer aqui é elevar ao quadrado dos dois lados. Eu vou ter a seguinte expressão. Tenha fé, tá? Tenha fé. 5b ao quadrado menos 8a ao quadrado. Tudo isso ao quadrado. Lembrete, a e b são números inteiros, tá? E isso aqui é igual a elevando isso aqui ao quadrado. Isso aqui vai dar, sei lá, 4b à quarta vezes 6. Então dá 24b à quarta. Vamos lá, mais dá 30. Não, vai dar 60. Perdão, vixe, será que eu errei isso aqui? 4 vezes. Não, tá certo. 60. Tá bem feio aí, né? Ok, isso é um 60. Nossa, tinha ficado até legal.
60 é A ao quadrado, né? E eu tenho menos, isso aqui vai dar 8A2B2 vezes. Quando a gente multiplica isso aqui, sai um 3, né? Vezes 3 vezes a raiz do 10. Certo? Ok. Vou passar os A's e B's para o outro lado, tá? Então veja só. 5B2 menos 8A2. Tudo isso ao quadrado. Tenha fé. Precisa ter fé, tá, gente? Preguiça não é algo que existe, a gente está resolvendo problemas olímpicos, não. Na verdade, pode existir, né? Mas pode ser a causa da gente não conseguir resolver a maior parte deles. Isso aqui vai ser igual a menos 24, A2B2, e aqui ainda tem a raiz do 10. Então veja só o que acontece. O raiz do 10, que é um número irracional, vai poder ser escrito como 5B2 menos 8A2 ao quadrado. Pode ser que eu tenha errado alguma conta aqui, tá? Eu peço desculpas aí de antemão. Porque aqui vai ficar menos 24A2B2 vezes ainda o que já tinha aí embaixo, né? Até meio grande. 24B a quarta menos 60 ao quadrado. Tem bastante coisa aqui, né? A e B são inteiros. O que significa? O que está em cima, o que está embaixo são ambos números inteiros. Se eu tenho um inteiro dividido por um inteiro, isso vai dar um número racional. Ou seja, o lado direito disso aqui vai dar um número racional, o lado esquerdo vai dar um número irracional. Não tem como. Então, o que eu supus no início, que era que os três eram parte de uma mesma PA, isso não pode ser verdade, tá? E aí a gente acabou de mostrar que eles não podem fazer parte da mesma progressão aritmética, tá? Então, um problema um pouquinho mais difícil, precisa de um pouquinho mais de conta. Se você tiver feito de outra maneira, muito bom, muito legal. Eu quis mostrar aqui para vocês essa forma, e esse é um dos jeitos de fazer esse problema. Beleza? Então, mais um problema envolvendo progressões aritméticas e acho que cabe perfeitamente numa competição de matemática. Ainda que não seja a OBM, digamos, ainda que não seja um OBMAP, mas uma competição de matemática que você vai fazer, sei lá, na sua escola, ou algo assim. Esse é um problema difícil. Não sei quantas pessoas conseguiriam resolver, depende muito do nível dele, mas fica aí a deixa, tá? Beleza, pessoal? Eu tinha colocado um slide extra aqui para caso a gente precisasse de mais espaço. Beleza. Vamos falar um pouquinho de progressões geométricas, tá? O que é uma progressão geométrica ou uma PG? Então, a progressão geométrica, ou PG, é uma sequência numérica cujos quocientes entre seus termos consecutivos é sempre o mesmo. Ou seja, se tem AN ou APG, o AK mais um dividido pelo AK é igual a o que a gente vai chamar de Q, que é uma constante, e a gente também chama isso de razão, tá bom? Tá aqui agora, ao invés de eu estar somando para pegar o próximo termo, eu estou multiplicando, né? Então, por exemplo, se A1, A2, A3 e assim sucessivamente, até um determinado AK aqui, isso é um APG, o A1 é o termo inicial. Eu preciso, é dado, né? Então, o A2 seria o A1 vezes a razão, tá? O A3 seria o termo anterior, o A2, que é A1 vezes a razão de novo. Então, a razão vai estar duas vezes aqui. A razão aparece aqui ao quadrado e assim sucessivamente. Quando a gente começa a olhar o padrão, bem, se o índice é 2, o expoente do que aqui é 1. Se o índice é 3, o expoente do que aqui é 2, e assim sucessivamente, sempre um a menos. Então, o AK, o expoente aqui, tem que ser o K menos um, né? Então, A1 vezes Q elevado a K menos um. E isso aqui é o que a gente chama de fórmula do termo geral da PG. Novamente, pessoal, uma observação, tá? Nada que você precise gastar muito tempo ou até ter coragem, que é o que dá para fazer, né? Dá para a gente também fazer a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PG, e aí o que você pode fazer é colocar, sei lá, o A1 em evidência, tá certo? Colocar o A1 em evidência e lembrar que quando você tem algo do tipo que, na verdade, deixa eu colocar.
Tá? Quando você tem um mais que são o quê? Que é o quadrado, mais o que é o cubo. A gente tem uma espécie de fatoração para isso, né? Menos um, isso aqui é o quê? Elevado a n menos um dividido pelo q menos um, tá? Pode usar, sei lá, fatoração, pode... o que você pode fazer também é, ao invés, sei lá, você pega essa soma S e pega q vezes S, você multiplica o S pelo q, tá? Para depois cortar alguns dos termos. Isso também é uma coisa bem comum. Queria chamar a atenção para o seguinte: acho que ainda se ensina em sala de aula, tomara, quando a gente tem uma soma dos termos infinitos de uma PG. Você já ouviu falar nisso? Então, às vezes, pessoal, dá para a gente somar isso aqui, A1 mais A2 mais AN mais infinitamente, tá? Essas séries aqui são coisas que dá para a gente somar, depende do A1 e depende da razão. Então, somas como, por exemplo, 1 mais um meio, mais um quarto, mais um oitavo e assim sucessivamente, você consegue somar e consegue provar que isso aqui, na verdade, é igual a 2. Lembre-se que existe uma fórmula para isso, que às vezes a gente, pelo menos na minha época no ensino médio, ainda era falado. Hoje eu tenho muitas dúvidas se é falado ou não, mas acho que isso é uma coisa tão legal de falar com os alunos, porque o que acontece, né? Dependendo do nível, se for dentro de uma turma olímpica, de uma turma de Olimpíada de Matemática, provavelmente eles vão conseguir entender isso. Essa fórmula, nem sempre eu consigo calcular essa soma, nem sempre essa série converge. Depende muito da razão. E aí, a coisa que a gente explica para os meninos do ensino médio, quando a gente dá a fórmula, é que a fórmula vai ser tipo A1 sobre um menos Q, essa é a soma, infinita, tá? Infinita. Isso vale quando o módulo do Q é menor do que um, ou seja, quando o módulo da razão é menor do que um. Isso também vale para os negativos, quando o módulo é menor do que um. Por que que isso acontece? Está ligado com o quê? Aí tem a questão de sequências também, né? Então veja só, como você já deve ter percebido, mas eu gostaria que você, assim, se possível, colocasse isso nas suas aulas de Olimpíada também, faz exemplos de quando, à medida que você vai aumentando a potência, sei lá, fixa um Q, pode ser um meio, tá? E mostra para eles o que acontece quando você aumenta o expoente. Ó, esse é um meio, esse é um meio ao quadrado, esse é um meio ao cubo. Ou faz com um sobre 10, acho que é mais fácil de ver com um sobre 10. O que que acontece com os termos dessa sequência à medida que eu vou aumentando a potência? Eles estão convergindo para zero, né? Então perceba que, na verdade, é basicamente eu passar o limite nisso aqui, né? A fórmula que eles aprendem, que a gente assim, as ensina para eles, ou que me ensinaram no passado, é só eu estou dizendo que esse termo converge para zero quando n vai para o infinito. E n ir para o infinito dá a ideia dessa soma continuada, ela não parar. Eu não acho que é uma coisa tão difícil assim. Pode ser comentado e pode despertar aí o interesse também de alguns dos alunos, tá? Então, eu vou supor que a gente sabe essas fórmulas e eu queria que a gente utilizasse também outros problemas de Olimpíada. Beleza? Ok? Vamos lá. Tá, esse problema aqui é um problema que dá bastante trabalho, e como a gente está quase no fim da nossa primeira aula, eu vou dar a dica e gostaria que vocês continuassem a fazer isso, enfim, por sua conta, né? Por conta de vocês. Então, veja só. Os três primeiros termos de uma PG são A, 720 e B, onde o A é menor que o 720, que é menor do que o B. Qual é a soma dos dígitos do menor valor possível do B? Então, tem A, 720 e tem B. Bem, quando a gente tem A, 720, opa, deixa eu voltar aqui. A, 720 e B nesta ordem, tem uma coisa que a gente usa bastante quando a gente está falando de progressões geométricas, que é o seguinte: o termo do meio ao quadrado é igual à multiplicação dos termos das pontas, né? Ou seja, o 720 ao quadrado, isso aqui tem que ser igual a vezes B. Bom? E aí eu sei que, de fato, isso aí vai gerar muita conta. Porque qual é o ponto aqui? Eu só preciso que o A seja menor do que o B. Essa é a única coisa que eu preciso, né? Tipo, na verdade, desculpa.
que o A seja menor que o 720 e que o B seja maior que o 720. Então, eu só preciso encontrar valores de A e de B que satisfazem o que eu quero. Então, 720 ao quadrado, eu posso tentar fatorar isso, né? O 720 é 8 vezes 9 vezes 10. Então, isso aqui vai dar 8 ao quadrado vezes 9 ao quadrado vezes o 10 ao quadrado. Fatorando isso aqui, isso dá 2 ao cubo, dá 2 elevado a 6. Isso aqui dá 3 ao quadrado, dá 3 elevado a 4. Isso vai dar um 2 ao quadrado e um 5 ao quadrado. Isso aqui, na verdade, vai dar um 2 elevado a 8 vezes um 3 elevado a 4 vezes um 5 ao quadrado, tá bom? Então, essa é a fatoração do 720 ao quadrado. Qual é o seu papel, né, nesse momento? O seu papel nesse momento é você agora dividir isso em dois números, tá? A e B. Dividir no sentido, alguns desses fatores vão para o A e alguns desses fatores vão para o B, de modo que o A seja menor que 720, 720 seja menor do que o B, e isso ainda seja uma PG. Então, isso vai fazer com que você faça, assim, tem muitos casos aí para você fazer. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte: a gente pode fazer alguns casos aqui, que vai demorar se a gente fizer todos os casos, mas você pode fazer casos olhando para as potências do 2, né? Por exemplo, se você fizer o 2 elevado a 8 vezes o 3, o que que eu quero mesmo? Qual é a soma dos dígitos do menor valor possível para o B, né? Então, 2 elevado a 8 vezes 3 é 2 elevado a... Então, dá 512, 1024, 512, 256 vezes 3 dá 600, 768. 768 é bem próximo do 720, né? O que a gente queria, na verdade, é que é do menor valor possível para o B. Claro, só porque o 768 está perto do 720 significa que vai dar certo? Não, porque isso aqui tem que ser uma PG também. Mas se eu pegar esse, o que sobra do outro lado é um 3 elevado a 3 vezes 5 ao quadrado. Isso vai dar, então, 27 vezes 25. 27 vezes 25, isso aí vai dar menos do que o 720. Agora, basta saber se tem como eu passar daqui para o 720, né? Ou seja, vamos lá. 720 dividido por 3 elevado a 3 vezes 5 ao quadrado vai dar quanto? Isso aqui novamente é 2 elevado ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 2 vezes 5. Isso porque eu divido isso por 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 3, perdão, vezes 5 ao quadrado. Então, o três vai embora com 3 elevado a 2, o 2 com esse 5. Isso vai dar um 16 aqui embaixo e 15 aqui embaixo. Então, essa seria, em teoria, a razão, certo? Beleza. Será que dá certo utilizar essa razão para o 720? Ou seja, será que o 768 dividido pelo 720, isso também dá 16 sobre 15? 768 é 2 elevado a 8 vezes 3, né? O 720, a gente já fez aqui, né? Vai dar um 2 elevado a 4 vezes um 3 ao quadrado vezes 5, né? E aí, o 2 vai embora com esse 3, o 2 a quarta vai embora com esse 2 a oitava, mas tem um 2 a 4 em cima, que é exatamente 16, exatamente sobre 15, né? Então, o 768 funciona e, de fato, tem como a gente provar que ele é o menor. Mas, a partir disso, para quem não conhece, é uma Olimpíada Americana, né? Olimpíadas Americanas, normalmente, você precisa de, sei lá, você vai fazer vários casos, muita conta, tá bom? Como a ideia não é vocês ficarem olhando para mim só fazendo conta, vou pular um pouquinho essa parte. 768 funciona, eu já mostrei que funciona. Ele de fato é o menor. E 7 mais 6 mais 8, isso vai dar 21, que vai dar exatamente a alternativa E. Beleza? Ok, o que eu queria mostrar para vocês é um problema de Olimpíada de Matemática, onde tem também a presença de progressões geométricas ou PGs.
Beleza, pessoal? Ok. Vamos para o próximo problema. O próximo problema também é um problema de PG, mas é um problema que caiu, inclusive, na Olimpíada Cearense de Matemática. Já faz tempo, mas caiu. E vamos ver qual que é o enunciado aqui, ó. Sabe-se que os três lados de um triângulo retângulo de hipotenusa A estão em progressão geométrica. Beleza. Determine os catetos do triângulo em função de A. Então, a hipotenusa é A, suponha, eu sou bem ruim desenhando, mas ok. Suponha que este é o triângulo retângulo, a hipotenusa aqui é A, certo? E eu sei que os três lados, né? Os três lados estão em PG. Então, sei lá, suponha que a razão seja Q. Vai dar A vezes Q. Vai dar A vezes Q ao quadrado. Vou botar Q ao quadrado vezes A, porque eu já puxei a perna aqui, tá bom? E aí, obviamente, a gente sabe do Teorema de Pitágoras que A ao quadrado vai ser igual ao quadrado desse mais o quadrado desse, né? Então, sei lá, Q elevado a 4 vezes A ao quadrado mais A ao quadrado, A ao quadrado vezes Q. Beleza. Q ao quadrado, perdão. Daí, eu posso colocar o A ao quadrado aqui em evidência, A ao quadrado que multiplica Q elevado a 4 mais Q ao quadrado. Beleza. E daí, como o A é diferente de zero, ele é um lado de um triângulo retângulo aqui, eu posso dividir os dois lados pelo A ao quadrado, eu fico com a seguinte expressão, que é a quarta mais Q ao quadrado, isso aqui é igual a 1, o que nos dá o Q a quarta mais o Q ao quadrado menos 1 igual a zero, poderia ser uma equação conhecida, né? Esse aqui é uma equação biquadrada, né? Eu posso chamar de o y de Q ao quadrado, se eu quiser, y ao quadrado mais y menos 1 igual a zero. As raízes, então, vão ser menos 1, mais ou menos, vai ter a raiz de 5 dividido por 2, tá bom? Daí, como é a equação biquadrada, a gente está considerando os positivos aqui, então vamos considerar o menos um mais raiz de 5, né? Vamos tirar essa, fazer direitinho, só apagar aqui, ok, beleza. Esse número aqui, deixa eu chamar ele aqui, não sei, de R, tá? Vou chamar esse número aqui de R e a raiz dele, né, ou mais ou menos a raiz, vou considerar mais também, porque está todo mundo aqui, vai ser o nosso Q, né? Então, Q vai dar igual aqui a raiz do R. Beleza. Tá, tudo bem. Isso quer dizer, então, que isso aqui vai dar A vezes a raiz do R. E isso aqui vai dar A vezes o próprio R, tá bom? Aqui temos um APG, sem nenhum problema. E tá todo mundo agora em função do A. E eu poderia só colocar esse número aqui, tá, pessoal? É só, enfim, acho que fica mais bonitinho assim, tá bom? Aí vamos para o item B. O item B mostra que a altura relativa à hipotenusa também faz parte da progressão. Então, quando você traça a altura aqui, isso aqui, se vocês lembrarem, e aí assim, a gente está falando de PG e acaba falando de um pouquinho de geometria assim mesmo, tá? Eu sei que a gente está falando de sequências, e ainda estamos dentro de sequência, né? Mas para esse problema especificamente, seria muito bom se você lembrasse as relações métricas no triângulo retângulo, né? As relações métricas no triângulo retângulo, se a altura é aqui e B e C são os catetos, digamos assim, então A vezes H é igual a B vezes C, tá? Essa é a relação que a gente tem. Isso aqui das relações métricas. Relações métricas. Ok, relações métricas no triângulo retângulo. Tá, daí então eu vou, né, A vezes H vai ser o B vezes C. O B, sabe, qualquer um dos dois, A vezes R, e o outro vai ser A vezes a raiz do R, tá? Ok, eu posso cancelar dos dois lados um dos A's, e o H vai ser então A
vezes a raiz, perdão, tem um R aqui, né? A vezes R, A vezes R vezes a raiz do R. Então veja que isso aqui faz parte da APG, né? Então digamos que a APG ela comece no A e eu vou multiplicando pela raiz do R. Então, raiz de R. O próximo vai ser A vezes R. O próximo vai ser A vezes R vezes a raiz do R. Acabou, né? Então este próximo termo aqui é a altura relativa à hipotenusa. Então, de fato, faz parte também da progressão. Um outro problema de Olimpíada, mas agora talvez envolva aí um pouquinho de geometria, mas também envolve progressões aritméticas, tá? Então, espero que tenha ficado claro aí para vocês como que a gente usa PAs e PGs também dentro é, de Olimpíada, né? E aí, na próxima aula, a gente vai evoluir um pouquinho e vamos falar um pouco sobre sequências recorrentes. Beleza? Te vejo.